Você já ouviu falar que não cai literatura no Enem? Alguém já te disse que você não precisa ler os textos da prova de linguagens para responder, porque eles são meros pretextos? Essas e outras lendas eu vou desmistificar aqui para você. Eu sou André Guerra, eu tô gravando esse vídeo especialmente aí pra galera que tá se preparando, tá na reta final para o Enem, mas se você vai fazer outros vestibulares onde é cobrado conteúdo de literatura, eu espero que também esse vídeo possa te ajudar. Na verdade, eu tô gravando aqui uma série de 2 vídeos. Na primeira, eu vou me concentrar um pouco em desmistificar algumas questões aí envolvendo literatura na prova do Enem e também dando algumas dicas de como a gente responder melhor questões aí envolvendo conteúdo literário. E além disso, eu vou te dar um presente. Me acompanha aqui até o final do vídeo, que você que está se preparando com certeza vai gostar. No segundo vídeo, eu vou ensinar aí um pouco da malandragem. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. De como fazer a prova do Enem, de como responder as questões de linguagem, as questões de interpretação. Me acompanhe, tá? Você está assistindo ao primeiro vídeo, na sequência procure aí o segundo vídeo dessa série, beleza? Então vamos lá. Cai literatura no Enem. Literatura é cobrada, sim, as escolas literárias, com as características da maneira como a gente aprendeu a uma vida inteira. Por exemplo, se você tem lá um texto poético para ser analisado, para ser interpretado, para você responder uma questão, e esse texto é do Carlos Drummond de Andrade. Se você souber características da segunda fase do modernismo brasileiro, que é a geração de 30 a qual Carlos Drummond de Andrade pertence, você com certeza vai ter mais facilidade para responder essa questão. Se cai lá um texto, por exemplo, do Machado de Assis, e você conhece as características desse autor, ora, você tem aí 40, 50% de chance a mais de responder corretamente do que aquela pessoa que não conhece, para quem Machado de Assis é um ilustre desconhecido, porque alguém disse para ele que ele não precisava mais estudar nada sobre Machado de Assis, que ele não precisava mais estudar nem o realismo, nem o barroco, nem o modernismo, nem o romantismo, ok? Então a gente precisa desmistificar isso, porque cai sim. Se a gente pegar a prova de linguagens do Enem, quase metade é montada em cima de textos literários, ok? De textos que precisam de um domínio da linguagem literária, e se você domina características do autor desse texto, você com certeza vai ter mais vantagens na hora de fazer a questão. Outra lenda: se alguém um dia te disse que você não precisa ler os textos da prova de linguagens, dê um bom dia, muito obrigado, até a próxima, a gente se vê, e nunca mais escuta nada que essa pessoa te disse, porque é necessário sim que você faça a leitura, a interpretação de texto, ela é muito forte na prova do Enem, ela faz realmente toda a diferença, e para interpretar um texto sem ler o texto, eu não sei como é que essa lenda realmente surgiu, e também não sei como é que teve gente que acreditou nisso. Agora, esse conteúdo de interpretação de texto, eu vou te convidar a assistir ao segundo vídeo dessa série, porque nesse vídeo eu quero me concentrar em dar algumas dicas para você de como é a transição das escolas literárias, como é que aconteceu ao longo do século aqui na literatura ocidental, e te direcionar para você saber esse conteúdo de uma forma mais segura e fazer a sua prova de uma forma mais eficiente. Me acompanhe. O avanço da literatura, a transição entre as escolas literárias, entre os estilos de época, ao longo dos séculos, ela se dá conforme um movimento pendular, ok? Imagine aí um pêndulo. Como é que o pêndulo se movimenta? Ele vai de um lado para o outro e depois volta para o lado onde já esteve, e assim sucessivamente sem parar. O pêndulo ele segue sempre esse mesmo movimento, ok? Os movimentos literários, as escolas literárias ou os estilos de época, os estilos artísticos vão seguir esse mesmo movimento. Um estilo vai sempre se contrapor ao estilo imediatamente anterior e retomar um estilo que já esteve em voga. Ok? Então, dessa maneira, o que a gente percebe? Que a literatura, a arte, ela é a história do homem contada com estilo. Quando a gente está estudando as escolas literárias, os estilos de época, na verdade o que a gente estuda é a história das mentalidades. Se você observar bem,
os estilos de época vão mudando de acordo com a proximidade ou afastamento do homem em relação à razão, em relação à ciência. Por exemplo, pegue lá Antiguidade Clássica, cultura grega, cultura romana, valorização da razão e do homem. Na sequência veio a Idade Média, valorização de Deus, o teocentrismo, o homem vai para escanteio. O Renascimento, que vem logo na sequência, traz o homem de volta, traz de volta a razão, é o renascimento da cultura greco-romana, da cultura clássica. Na sequência a gente vai ter um barroco com a Igreja Católica querendo mais uma vez tomar espaço e jogando mais uma vez essa imagem de Deus como muito superior ao homem. No século XVIII, logo na sequência, a gente vai ter a filosofia iluminista, que traz de volta a razão, que traz de volta o pensamento clássico, a filosofia clássica. Esse pensamento neoclássico vai dar lugar ao estilo romântico, que não volta para a fé, mas traz a emoção, traz o sentimento, deixando a razão de lado. E assim, na sequência, a gente vai ter todos esses estilos de época. E para você entender melhor, com mais segurança, exatamente do que eu estou te falando, eu vou te presentear com um arquivo em PDF que eu preciso te contar uma historinha. Eu sou professor de literatura há 18 anos e vira e mexe eu encontro algum aluno pelas redes sociais, no Facebook, eu encontro na rua algum aluno, alguma aluna que chega para mim me agradecendo porque um dia copiou os apontamentos que eu colocava no quadro. Então, falar, pô, André, os seus cadernos realmente são, poxa, fizeram toda a diferença. Inclusive, eu já tive outros professores em outros cursos, mas eu nunca me desfiz dos seus cadernos porque eles fizeram toda a diferença. E se hoje eu estou cursando uma faculdade, em parte eu agradeço aí aos seus cadernos. Poxa, isso para mim é uma honra muito grande poder ter feito diferença nos estudos de alguém. E isso me deu uma ideia. Eu vou disponibilizar para todo mundo que está precisando estudar e saber mais sobre literatura para fazer uma prova de um vestibular, para fazer a prova do Enem, ok? Então, eu estou lançando aqui, nesse momento, os cadernos de literatura, os apontamentos do Guerra, beleza? Então, o que eu fiz? Eu escrevi à mão os meus apontamentos como se eu estivesse escrevendo no quadro e vou disponibilizar esses apontamentos em PDF. Vai estar aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar o link também, vou colocar o link, né, das minhas páginas aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Vou te convidar a você me visitar, a gente, sei lá, trocar uma ideia, estou à sua disposição para tirar dúvidas, beleza? Na sequência, a gente vai ter um outro vídeo em que eu vou te ensinar a malandragem para fazer a prova do Enem. Então você que está se preparando para essa prova, não deixe de assistir também o segundo vídeo da série. Faça bom proveito, tá às suas ordens aí esse material, os apontamentos do Guerra, cadernos de literatura, para você fazer aquela revisão e chegar afiado no conteúdo de literatura para fazer a prova de linguagens. Beleza? A gente se vê no segundo vídeo, um grande abraço, até mais!